O mês de janeiro é o Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental. Então me ocorreu falar sobre um assunto que eu sempre comento com as pessoas, que transtorno mental não é o contrário de saúde mental. Tá? Muitas vezes é saudável passar por algumas dificuldades. Se isso vai virar transtorno ou não, é a maneira pela qual eu vou lidar com isso. Então, ter dificuldades emocionais pode acontecer com qualquer um de nós. Não existe privilegiados para isso. Nem para sim, nem para um não. Agora, se essa dificuldade emocional vai virar um problema, um transtorno, isso já não é para qualquer um. Por isso que a frase que eu falo brincando é: transtorno mental não é para quem quer, é só para quem pode, né? Agora, problema emocional todo mundo pode, né? E o que a gente pode fazer é como eu vou lidar com eles, para que eles não virem uma doença, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui em termos de ideia, o que é essa tal da visão sistêmica em saúde mental, tá? A visão sistêmica é o ser humano complexo, ele é um sistema, tá? Biológico, psicológico, social, espiritual, e também ele está imerso na fenomenologia espírita, ou a paranormalidade, se alguém quiser falar do ponto de vista de linguagem científica e não ligada à doutrina espírita, tá? E a paranormalidade também pode causar, entreter e sarar, curar transtornos mentais. Então nós temos que entender um contexto. E essa maneira de fatiar o ser humano em pedaços é apenas para fins pedagógicos, porque tudo funciona junto, tá? A gente separa só para entender. Do mesmo jeito que se eu quero entender como um relógio funciona, eu desmonto ele, tá? Só que depois eu tenho que montar de novo e não pode faltar peça, ou sobrar peça, né? Que a coisa não vai funcionar direito. Então, há muito tempo atrás, quando eu era estudante, eu chamava isso de ecletismo pragmático integralista. E hoje eu peguei uma palavra mais moderna que chama-se visão sistêmica. É um sistema que eu olho as partes dele porque eles se interagem e às vezes um deles causa o problema em todos os outros. Então, por que é importante a visão sistêmica? Porque vamos supor que eu tenha uma herança genética de um problema físico. Por exemplo, herança para esquizofrenia. Tá? Não vai adiantar eu ficar dando passe no centro espírita, certo? Ou só fazendo psicoterapia. Não vai adiantar, eu tenho que trabalhar o biológico também. Só se o biológico alterou, vai alterar todos os outros também. Então eu tenho que cuidar de todos, ok? Então por isso que é importante eu saber que eu posso ter lesões físicas adquiridas ou herdadas, porque às vezes eu posso nascer normalzinho, mas ter tido uma encefalite e essa encefalite alterar o funcionamento do meu cérebro e eu começar a ter quadros de saúde mental que possam até me lembrar a esquizofrenia, mas aí não é esquizofrenia, porque esquizofrenia é herdado geneticamente, tá? Tem a nossa parte psicológica, que foi muito estudada, inaugurados estudos por um neurologista, que é o Freud, e deles vieram vários estudiosos de psicologia que mostraram o quanto é importante as coisas psicológicas causando sintomas que parecem orgânicos, né? Um exemplo típico é as famosas mulheres histéricas que o Freud estudava. Uma delas, chamada Ana O, ela não enxergava, e era tudo por questão psicológica, ela não tinha lesão nenhuma, nem no cérebro e nem nos olhos, tá? Depois também tem o nosso lado social, tá? Que é importante a família, a escola e o trabalho, os nossos relacionamentos, né? Depois vem a parte espiritual, que é a maneira, são os valores éticos e morais com que eu me relaciono com as pessoas e com o poder superior também, né? Ok. E tem o energético, que eu chamo de energético porque nem sempre eu faço palestra em instituições que são espíritas, né? Mas eu cito o espiritismo como o único que deu um aspecto científico às manifestações paranormais, vamos dizer assim.
Não era só pesquisa, que como faz a parapsicologia. Eles pegam o conhecimento e aplicam para fazer algumas coisas do bem. Tem do mal também, mas a principal maneira é como ajudar as pessoas, tá? Então tudo isso aqui é a nossa visão sistêmica, biopsicossocial, espiritual e espírita, tá? É importante esse pressuposto, que na realidade é uma maneira de enxergar, de uma maneira mais completa o ser humano, porque o que eu vou falar de agora em diante é quem é que pode ficar doente, né? Depressão e ansiedade, quem que pode ter isso, né? E quando pode ter, como que eu sei o que eu tenho que tratar? Será que é só uma reação emocional porque a pessoa mudou de bairro? Ou será que é uma neurose de angústia grave que vem desde a infância? Ou será que é uma depressão herdada geneticamente, cujo principal sintoma é a ansiedade? Ou será que é medo da vida? Sabe, não quer viver a vida, espiritualmente falando, ela se fecha e tem medo da vida. Ou será que é encosto? Né? Porque o pessoal costuma falar, né, que quando a pessoa tem algum problema mental é que está com encosto, né? Ontem mesmo eu estava trabalhando na Federação Espírita, que eu trabalho lá, e eu estava sentado, só que tem uma posição que a gente fica, que fica um médium aqui e outro aqui. Então eu estava de costas para a porta. E tinha uma colega nossa que também trabalha com a gente, estava sentada atrás de mim. Aí ela virou devagarinho e falou assim: olha, eu estou atrás de você, mas não é encosto, tá? Não é para dar manifestação, eu estou encarnada, eu estou viva. Eu falei, tá bom, deixa quieto. Então, essas ideias são importantes para o que eu vou falar agora, porque agora eu vou falar de cada um desses em pormenores, ok? Com detalhes, para a gente poder começar a perceber o porquê que eu digo que transtorno mental não é para quem quer, é só para quem pode, né? E também questões emocionais todo mundo pode ter, não é privilégio de ninguém, porque problemas emocionais todos nós temos, não tem quem não tem. Vou dar um exemplo. Se nós estivéssemos aqui às 11h30 da manhã, né, faltando meia hora para o almoço, já dá fome. E aí você começa a sentir o cheiro do bife. Aí você, vixi, mas tem que esperar até o meio-dia, porque o almoço só sai meio-dia, não é assim? Aí você vai aguentando, não vai? Você vai fazer algum esforço para aguentar. Você vai falar assim, também quando chegar lá eu vou pegar 2 bifes, vou fazer um bife a cavalo. Começa a fazer imaginações, eu chamo de ginástica mental para aguentar a frustração de não poder comer na hora que você quer, certo? E isso é um problema emocional. Como que a gente lida com isso? Fazendo ginásticas mentais. Tudo bem, chega meio-dia, você chega lá, oba, vou comer. Chega lá, vai atrasar. Por quê? Porque acabou o gás. Volta ao 12h30 aqui que vai ter comida. Você frustrou, não frustrou? Como é que você lida com a frustração? Qual é o meu limiar de tolerância à frustração? O que eu aprendi para fazer isso? Eu vou encher o peito, vou ficar, mas não, também agora eu vou comer 2 bifes, batata frita, vou fazer alguma ginástica mental para aguentar. Chego lá 12h30, né? Eles falam assim, olha, não vai dar para servir o almoço agora porque o gás voltou tão forte que queimou a comida. Só vai ficar pronta às 1h30 da tarde. Aí você já sai quebrando tudo, não é? Já xinga o cozinheiro, quer saber quem vai processar o Ultragás, né? Vai dar não é assim? A gente aguenta certas coisas por um certo tempo, não é assim? E todos nós temos o nosso limiar, quem tem mais e quem tem menos. Alguns engolem tanto que adoece. E alguns cospem tanto que também adoece. Isso é o que eu chamo que todo mundo está suscetível a isso, porque é gastando as emoções que a gente desenvolve o nosso lado espiritual. Não tem por que evitar as emoções. Mas transtorno mental, não. Transtorno mental é uma questão de herança ou de predisposição. Não é para quem quer, é só para quem pode. Ok? Então vamos ver com detalhes isso agora, tá? Então aqui, olha, a depressão e a ansiedade do ponto de vista biológico, ok? Cérebro, tá? Quando eu entrei na residência de psiquiatria, que é lá em Franco da Rocha, no Hospital do Juqueri, né? Eu fiquei lá uns 2 anos. Saí quase bom de lá, né? Então, como eu falo brincando que eu não tomo nem mais remédio, né? É tudo injetável agora, eu nem tomo mais remédio. Né? Tô brincando, tá? Ou vocês acreditam que eu tô bom, né? É quase bom, eu falei, né? Bom, quando eu entrei lá, eu achava que as pessoas não tinham cérebro. Porque eu vim de uma escola médica essencialmente psicanalítica.
Então, para mim, Freud explicava tudo, né? Quando eu cheguei lá, que eu descobri que as pessoas tinham um cérebro e que o cérebro tinha a ver com a doença mental. E como é que a gente descobriu isso? Que cada paciente que morria lá, e lembrando que naquela época, 30 anos atrás, que foi em 90, né, que eu fiz o curso lá, cada paciente que morria, a gente fazia necrópsia, porque doente mental é longevo, eles demoram para morrer. Então, quando eles morriam, a gente tinha que fazer a catamnese, que é fazer o levantamento de todos, desde quando ele internou até quando ele morreu. Lembrando que a média lá era 20 anos. Então, você imagina o que tinha de prontuário para ler. Depois ele ia para a necrópsia. E a gente fazia a ligação entre o que aconteceu na vida dele com o cérebro dele. E batia as lesões cerebrais com o comportamento que ele tinha. Falei, tá vendo? Isso lembrando que há 30 anos atrás não existia tomografia, certo? Não existia ressonância magnética, muito menos PET scan. Era tudo feito com um exame neurológico e testes de Rorschach, que é bem complicado. A gente aprendia a aplicar o teste só para ter a noção neurológica. Então, por que eu estou falando isso? Porque lá eu descobri que é importante o cérebro, né? Então, a ponto de que um professor famoso aí que já faleceu, o Alberto Calvo, ele dizia que você é o que é o seu sistema nervoso. E eu não gostava disso, porque eu era espírita roxo. Não, eu sou o que é meu espírito. Não sou o que é meu cérebro. Eu falei, não, você é o que é o seu cérebro. Eu falei, como assim? Olha, você pode ser um anjo de ternura, né? Um anjinho. Ou um demônio das trevas. Se você não tiver cérebro direito, você não consegue nem ser anjo e nem demônio direito. Quem ainda não acredita nisso, vai numa UTI, ou vai visitar a unidade de longa permanência das casas André Luiz, vai ver aquelas 600 pessoas que não têm cérebro direito. E me diga, quem é a boazinha e quem é a ruim? Eles não conseguem mostrar quem eles são porque eles não têm cérebro. Pode ser um anjo encarnado lá numa situação difícil, mas ele não consegue. Então, cérebro é importante. E outra, o nosso cérebro está ligado em todas as partes do nosso corpo. Não tem nenhuma parte do nosso corpo que não está ligada ao cérebro. Então, tudo o cérebro afeta e tudo afeta o cérebro. Ok? Aí é que entra a psiquiatria. Porque muitas vezes o psiquiatra faz o quê? Dá remédio? Não. Ele tem que saber a interação medicamentosa das outras especialidades, saber o que acontece no cérebro de uma mulher grávida ou de um homem que tem insuficiência respiratória, porque tudo isso afeta o cérebro. E muitas vezes as pessoas são taxadas de doentes mentais, quando você trata a doença orgânica, ela sara. Ok? Então vamos ver o cérebro? Isso é um gráfico que eu aprendi lá em Franco da Rocha, tá? Com o doutor Aníbal Silveira. Tá? Ele dizia o seguinte, que a correlação entre o cérebro e a mente é inversamente proporcional, mas sempre haverá. O que ele quer dizer com isso? Aqui é um gráfico que seria o nosso cérebro, a nossa parte orgânica. Tá? E aqui seria um gráfico, o que teria a ver com o nosso psiquismo. E essa é uma reta que representa a inversão, né? A relação inversa. Então, olha que interessante. Quanto mais orgânica é uma doença, olha lá, doenças degenerativas do sistema nervoso, por exemplo, um AVC, por exemplo, um Alzheimer, é lesão, um tumor cerebral, certo? É bem neurológico isso, certo? Mas mesmo assim vai ter um correspondente psicológico. Menor, mas vai ter. Ok? Você pega, por exemplo, uma coisa que é bem psicológica, nada neurológico, medo de barata, que nem essa aí, ó. Só para ver se o pessoal tá atento aí. Sai de perto, né? Ó, é muito psicológico no gráfico, mas ainda vai ter um correspondente neurológico aqui. A expressão do medo precisa ter cérebro para isso, para me gritar, para me subir em cima da mesa, tirar a calça, pisar em cima, eu tenho que ter cérebro para isso, certo? E aí tem uma parte que as coisas são equivalentes, que é exatamente ainda a psiquiatria. Quem começou primeiro? Foi no orgânico ou foi no psíquico? Está muito junto um do outro. É aqui que está a psiquiatria. Para cá seria a psicologia, né? E para cá seria a neurologia. Então tem doenças neuropsiquiátricas e tem doenças neuropsicológicas, que é o que o psiquiatra faz. E muitas vezes ele faz diagnóstico
que o neurologista não viu ou que o psicólogo viu, mas ele não sabe tratar. Ele sabe perceber que está mal, mas tem que ir no psiquiatra. Aí vai no psiquiatra, o psiquiatra descobre que é neurológico. Faz sentido? Como existe um certo preconceito, eu não sei mais hoje, mas na minha época, eu tenho 30 anos de formado, falar que você vai no psiquiatra, certo? Eu ia falar assim, falar que você ia, sei lá, virar ET, né? Virar como é que chama aquela mitologia que o cara que tem um pezinho para trás? Sátiro. Hã? Sátiro. É, isso. É o Curupira. É o sátiro, só que o Curupira é nacional, né? É Tupiniquim, né? Você fala, vou no psiquiatra e fala, você é Curupira? Porque o pessoal ia ficar preocupado. Hoje em dia acho que não tem tanto preconceito, mas o que o pessoal fazia? Ia no neurologista. O neurologista que percebia que o problema era psiquiátrico. Aí manda para o psiquiatra. Aí mesmo assim, o neurologista fala, você precisa ir no psiquiatra. O cara fica com preconceito, ele pula e vai no psicólogo. Aí o psicólogo é que fala que então é melhor você passar no psiquiatra. Aí é que ele chega comigo aqui, ok? Ou com quem sabe tratar. Então isso aqui é importantíssimo, tá? Por isso que você é o que é o seu sistema nervoso. Cuida bem dele, certo? E aí esse é o cérebro, né? É a nossa CPU. Não tem, como eu falei, nenhuma parte do nosso corpo que não está ligado ao cérebro. Tudo está ligado ao cérebro. Tudo, não tem nada. Então, e ele sofre ação de tudo que está ligado a ele, né? De maneira que ele reage e, dependendo dessa reação e da repetição dessa reação, ele aprende a certas respostas biológicas e mais cedo ou mais tarde isso pode virar um condicionamento, né? Neurológico, de maneira que fica muito difícil mudar um comportamento porque ele já está gravado no cérebro. Não é que é impossível, fica muito mais difícil quando já está gravado no cérebro. Por quê? Porque isso aqui são circuitos elétricos. É mais ou menos assim, eu tenho que ir aqui, comprar um negócio com ela na padaria. Né? Eu estou lembrando da minha infância, lá no Jaguaré, quando a gente ia na padaria, lá debaixo da Avenida Bolonha. Tinha uma esquina que não tinha construção nenhuma, era mato, certo? E a padaria era ali, certo? Era só eu passar por aqui, olha, dava 3 passos e chegava na padaria. Mas tinha um caminho pisadinho, mais fácil de andar, que dá uma bruta de uma volta. A gente ia pelo caminho pisadinho. Por quê? É mais fácil do que aqui que eu tenho que abrir o mato e pisar no meio e não saber o que tinha dentro. O nosso cérebro também é assim. A gente prefere ir por onde eu estou acostumado a pisar no cérebro, que são os condicionamentos. Ok? Então existem vias preferenciais porque eu aprendi a usar mais aqueles lados. Isso tem a ver com a nossa infância, uma série de coisas nós vamos falar também sobre isso. E aí, a gente já sabe, já se estudou tanto o cérebro, que a gente já sabe que cada parte dele tem a ver com o que em relação a sentimentos, pensamentos e ações. Tá? Já está muito bem mapeado. Tá? O único detalhe é que as pessoas estão tentando agora, através de um exame chamado PET scan, tentar determinar, olha, tá vendo? Essa parte junto com aquela outra lá, é porque o cara está com raiva. Só que eles vão fazer exame em 100 pessoas, não bate. Cada pessoa usa o cérebro como lhe é possível, não existe uma regrinha. Porque se existisse uma regrinha orgânica, nós seríamos todos robôs, fazendo as mesmas coisas. Então isso prova que tem alguém usando o cérebro, né? Se manifestando através dele. Por isso que você é o que é o seu sistema nervoso. Mas não dá para dizer que o cérebro é que é uma glândula secretora de sentimentos ou de pensamentos ou de ações. Não é. Né? E isso é tão importante que em 1917, nesse congresso de neurologia, se descobriu que existe a possibilidade de você, aqui em cima ele fala, comportamentos violentos, saber as consequências. O que significa ver isso aqui? A base do comportamento imoral e corrupto. Já estava começando, já estava no meio da Lava Jato aqui. Já estavam se demonstrando em pessoas que existe a possibilidade de você, através do PET scan, perceber que aquela pessoa tem o caminhozinho pisadinho
preferido do imoral e do corrupto. Olha que interessante. Isso existe. Né? Isso não foi psiquiatria isso aqui não, é um congresso sobre cérebro, comportamento e emoções, é neurologista. Né? E aí, é claro, o mapeamento das emoções começou. Né? Um dia, quem sabe, a gente vai poder... Tem um aparelhinho que o pessoal diz que tem lá no plano espiritual, chamado psicoscópio. Né? Que você põe assim na pessoa, aparece tudo que ela sente e pensa, inclusive ética e moralmente. Aí você faz o diagnóstico e propõe uma terapia para ela tentar mudar aquilo que não é bom e melhorar aquilo que já é bom. Mas nós não temos isso aqui ainda no Brasil. Imagina se tivesse no mundo o psicoscópio. Né? Eu poderia regular o psicoscópio, eu não gosto muito dela. Deus voltar regular para falar que ela é má. Ela é má, cadeia. Né? Porque tudo que é científico, o pessoal pode usar para fins de dominação, não pode? Então, por isso que ainda bem que ninguém conseguiu ainda, né? Não é isso? O nosso inconsciente e o nosso consciente ainda é domínio pessoal, não é domínio público. Salvo aqueles que se trocam pelados no Facebook, né? Isso já é domínio público. E depois quer falar que as pessoas me invadiram. Eu só cliquei, você estava lá, né? Bom, então, olha, eletroencefalograma, um monte de recursos que você consegue verificar o funcionamento cerebral, mas não dá para me dizer como que a pessoa sente, pensa e é. Né? Dá para me ter uma ideia de como ela usa o cérebro dela. Às vezes as pessoas me trazem eletroencefalograma e eu fico fazendo perguntas. Então você faz isso? Você é assim? Eu falo, por quê? Está escrito aí no eletro? Não. Eu estou vendo aqui os caminhozinhos que você anda pelo teu cérebro. Provavelmente você é assim, eu tenho que perguntar para ela. E às vezes não bate. Ou então bate, mas ela, eu já era assim, mas eu já aprendi a me comportar, me controlar, lidar com essa situação. Bom, então, em 1990, em 2000, o Bush, né? O George Bush assumiu, acho que pela primeira vez ou segunda vez, a presidência dos Estados Unidos. E naquela época, de 90 para cá, tinha se descoberto muitos remédios novos, porque na década de 80 se descobriu a fluoxetina, que é o famoso Prozac, que é um antidepressivo bom, porque ele tira a pessoa da depressão em 7 dias, contra os outros remédios, e que muito pouco efeito colateral. Né? E aí, o Bush comentou que de 90 até 2000 estávamos encerrando a década do cérebro, de tantas descobertas que tinham feito. Na realidade, em 2000, nós estamos inaugurando o século do cérebro, porque nós ainda estamos descobrindo coisas. Tá? Então, desde do PET scan e dos exames que começaram a fazer exames sob efeito de remédio. E o que é mais interessante, fazer um PET scan, que é esse exame aqui, sob efeito de uma terapia. Começaram a fazer, deitar no divã, só que não era divã, era um aparelho para fazer, e fazia a pessoa ter insights, e media a coloração do cérebro de acordo com os insights. É muito interessante, é aí que eles ainda não chegaram a conclusão nenhuma, porque cada um é um. Não existe como você padronizar sentimentos, pensamentos e emoções. E quando você encontrava lesões cerebrais que causavam transtornos mentais graves, tentava se tratar. Mas na época, lá para trás, não se sabia como funcionava o cérebro. Né? As pessoas nem achavam que o cérebro era importante. A medicina achava que o órgão importante era o coração, não era o cérebro. Então, pessoas que enlouqueciam eram tiradas da sociedade. O primeiro hospital, o primeiro lugar que você trouxe pessoas porque estavam doentes, né? O hospital é para isso, né? O primeiro tipo de hospital que surgiu no mundo, na Idade Média, era mental. Não era clínico, porque a maioria das doenças se tratava em casa. Mas o doente mental ninguém queria na rua. Principalmente depois da Revolução Industrial, em que as pessoas trabalhavam 16 horas, sob condições horríveis, crianças, adolescentes e mulheres, que piravam. Só que elas ficavam andando pelas ruas e causavam mal-estar, então mandavam prender. Ficava presa nas casas, que virou o primeiro hospital do mundo, o hospital psiquiátrico. E ninguém sabia o que fazer.
alguns médicos se interessaram e tentaram algumas coisas, né? Então eram tomadas medidas físicas e higiênicas. Antigamente, bem antigamente, você fazia as pessoas passarem por situações orgânicas e, cá entre nós, melhorava. As pessoas melhoravam. Ninguém sabia por quê, tá? Mas, por exemplo, choques térmicos de água quente e água fria, a pessoa melhora de alguns quadros mentais. Não cura, e nem melhora por muito tempo, mas melhora, tá? Dor também, máquinas que faziam as pessoas girar, então tontura. Na realidade, depois se descobriu, sangrias, se descobriu mais tarde que situações de estresse em que a pessoa sente que parece que vai morrer, né? O coma, né? Faz a pessoa jogar, o cérebro faz o corpo jogar enzimas no nosso sangue que faz o corpo se reorganizar para não morrer. E isso influencia o cérebro e a pessoa também melhora a pessoa, a coisa mental. Por isso que se usava, por exemplo, o choque insulínico, né? O que é o choque insulínico? Que é a pessoa entrar em coma por hipoglicemia. Você deixa um tempo ela em coma, depois você dá açúcar para ela, ela acorda. Só dela fazer isso, o corpo produz um monte de substâncias que para não morrer e que também organiza o cérebro. Provavelmente era adrenalina e corticoide, que não se sabia que existia na época. O corpo produz isso quando está sob estresse. O corticoide, a adrenalina, o cortisol, né? Vamos dizer assim. Então, provavelmente, eles observavam a melhora e repetiam, mas ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Isso aqui, ser visto como tortura na época, era muito fácil, tá? Mas não era uma tentativa de ajudar. Mas usar isso para tortura também não é muito difícil. Incriminar alguém no sentido de dizer que ele é louco para fazer com que ele seja maltratado nas terapias, né? Bom, aqui vem a questão lá, os tratamentos biológicos, né? Que é a tal que eu falei, a indução ao choque físico. O choque físico não é choque elétrico, tá? É o choque de eu quase estar morrendo, estado de choque. O corpo quase sentindo que está morrendo, aí ele volta. Quando ele volta tentando não morrer, então ele organiza o cérebro. Uma das coisas que se fazia era induzir convulsões, né? Depois se percebeu que podia induzir convulsões sem usar métodos invasivos, com remédio ou com injeções de leite, né, que se dava na perna da pessoa para ela ficar com febre, e a febre a pessoa convulsionava. Aí você tratava a febre, ela voltava melhor da doença dela. Tá? Depois se descobriu que eu podia induzir a convulsão dando descargas elétricas, por aí foi quando descobriu a eletricidade. Aí surgiu a eletroconvulsoterapia. E aí todo mundo acha que terapia de choque é terapia de dar choque elétrico na cabeça. Não, não é isso. É tudo aquilo que eu faço para a pessoa entrar em estado de coma leve, e quando ela volta organizada. Algumas doenças mentais ainda só respondem a isso. Por exemplo, catatonia, né? E depressões orgânicas profundas, que você faz a eletroconvulsoterapia em 2 sessões, que é um dia sim, um dia não, a pessoa já sai da depressão. Se eu tivesse que dar remédio para ela, eu tenho que esperar de 7 a 15 dias para ver se fez efeito, o quanto fez efeito. Então o que a gente faz? Se o caso é muito grave, já começa a dar o remédio, faz as sessões de eletroconvulsoterapia, a pessoa melhora, aí ela continua o tratamento a nível de ambulatório. E hoje é tudo feito a nível de centro cirúrgico, a pessoa nem vê o que ela fez. Esse aqui, olha, é o tal do EMT, estimulação magnética transcraniana. Eu tenho ex-alunos meus da faculdade que são especialistas nisso, né? Eles não prescrevem remédio, eles só fazem isso. E hoje tem vários tipos disso, vários tipos de máquinas que fazem isso. Tá? A gente tem curso só para fazer isso. Hoje é uma subespecialidade da psiquiatria. Tudo em hospital? Ou em hospital ou em clínica, né? É uma aplicação que você faz em clínica. Tá? Quando é a convulsão, é feita em hospital, em centro cirúrgico, sob anestesia. Tá bom? Tem a biorressonância também, né? Também pode ser usado. Isso. Aí é a questão do som, né? Mas é outra coisa, tá? É outra coisa. Bom, o tratamento biológico tem essas, como eu falei, as estimulações profundas, e a coisa mais recente que o pessoal está fazendo é isso aqui, ó. É colocar eletrodos no cérebro, né? São cirurgias cerebrais, ou seja, reinaugurou-se o que nós chamamos de psicocirurgias, que no passado era muito grotesco, né?
que eles faziam no passado? Você só fazia, por exemplo, a lobotomia em pacientes que eram um transtorno de caráter perverso. Então era muito... Que naquele filme lá que usa aquela máscara lá, né? Que tinha como é que chama? Um distúrbio de comer as pessoas, de morder as pessoas, né? O que se fazia? Isso existe, acontece, é um distúrbio, como é que se fala? É uma perversão do instinto. O instinto existe, só que sai de uma maneira não humana, ele não tem controle sobre isso. Mas na época o que se fazia? Lobotomia. Você enfiava um bisturi aqui atrás do olho e cortava o cérebro, desligando o lobo frontal do resto do cérebro. A pessoa para de ficar com isso, só que ela fica assim, ó. Para com tudo. Para com tudo. Aqui você começou a se descobrir, não, que eu posso botar o eletrodo aonde eu quero trabalhar. Por exemplo, toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, quando ele é herdado geneticamente, vem desde criancinha. Ela não aprendeu a ter toque, ela nasceu com lesão cerebral, nos gânglios da base. Hoje você põe um eletrodo lá. Ou, o que o pessoal está fazendo agora, eles chamam de gamma knife, que é uma cirurgia feita com raios gamas, que os neurologistas usam para tratar tumor cerebral sem ter que cortar a cabeça da pessoa. Só que você faz uma descarga só no gânglio da base de pessoa que tem toque, uma. Não precisa fazer um monte porque tem tumor. O toque vai melhorando, né? Então é a neuropsiquiatria, a neuropsicologia, né, vamos dizer assim. O gamma knife que eu falei para vocês aí, né? Aqui no Brasil tem uma médica, esqueci o nome dela, que é aqui do Hospital do Coração que faz isso. Só que ela é extremamente rígida, ela só faz o gamma knife em pacientes com toque depois que tudo falhou. Por quê? Porque psicocirurgia caiu também nas más línguas, assim como a eletroconvulsoterapia, por causa da lobotomia. Nós tínhamos um paciente em Franco da Rocha que ele vivia dizendo que ele era um príncipe, conde, inglês. A gente achava que era do delírio dele. A gente achou ele, né? Ele era muito, sabe, andava que nem fazia assim, a gente achava que ele estava só fazendo um tipo de doente mental, fingindo que era lorde. A gente invocou com isso, porque o delírio dele não era um delírio que você encontrava as contradições. Por exemplo, tinha um senhor lá que eu conheci que ele tinha inventado o moto contínuo. Sabe o que é o moto contínuo? É um motor que produz a mesma energia que ele gasta, então ele não para nunca. Isso não existe, tá? Só que o cara falava que existia. E como eu entendi um pouco de tecnologia, ele foi me mostrar. Ele me levou até onde ele morava, ele abriu um monte de papel, ele começou a fazer assim, aí eu vi que ele pulou um cálculo. E eu falei, opa, é a ponte de Wheatstone. Por que ele não fez o cálculo, né? Aí eu pergunto, mas aqui, ó, essa ponte aqui de Wheatstone está invertida, por isso que não gasta energia. Ele olhou para mim, fechou o prontuário dele, guardou, nunca mais falou comigo. Porque eu quebrei o delírio dele, né? Quem é delirante acredita numa coisa e essa ideia é indemovível. Você fala o que você quiser, a pessoa vai sempre achar um jeito de dizer que não é. E esse senhor, você conversava com ele, ele até questionava, não, mas eu lembro que eu vim para o Brasil, né? Eu tinha uns 16 anos, não podia ser conde, mas depois eu me perdi da minha família, eu fiquei mal. E quando eu me dei, eu estou aqui em Franco da Rocha já faz uns 20 anos. Aí a gente invocou com isso, e o nosso serviço social era muito forte, entrou em contato com a Inglaterra, nós achamos a família dele e mandando ele para lá. Reintegramos ele. Passou uns 2 meses, nós ligamos para lá. Pensa a dificuldade disso em 1990. Não tinha WhatsApp, era carta, telegrama, era demorado as coisas, né? Aí nós recebemos uma carta do hospital onde ele estava internado, que eles agradeciam, né? Que ele tinha acabado de fazer uma lobectomia, uma lobotomia, e que ele já estava mais calmo. Eu falei, putz, ele pensou assim, era melhor ter ficado aqui no Brasil, né? Ele não era delírio dele, ele tinha um problema mental, mas não precisava fazer uma lobotomia nele, né? Então algumas escolas psiquiátricas são meio perigosas, né? A inglesa principalmente. Bom, e hoje em dia o tratamento biológico está muito mais ligado aos neurônios e aos remédios. Isso aqui é um neurônio, tá? E isso aqui é uma sinapse. Isso aqui é um neurônio, esse aqui é outro. Eles não se tocam.
mas eles se comunicam através de substâncias químicas. E ao se descobrir isso, a gente pode interferir nessas substâncias químicas, acelerando ou brecando essa comunicação. E é o que a gente usa em psiquiatria. Então, aquele gamma knife, quando a pessoa já é assim, que eles falam que é refratária, Isso. que apela, que Pode ser usado. Exatamente. Tá bom. A gente conhece uma pessoa que fez. E o gamma knife? Tá. Funcionou? Demorou para responder, provavelmente que a gente não. Você já tem não, É que tem que esperar um tempo. O quadro que estava, melhorou. Pois é. Mas eu fazia parte até das toques, de uma associação do toque e tal. Melhora muito. Isso. E mostrava, você já teve programa de televisão, mostrando o quanto foi bom para ela, Sim. Ela refratária com que ela todos os outros tratamentos. Mas a medicação ainda é a primeira escolha em termos de tratamento psiquiátrico biológico. Tá? Por quê? Porque é um tratamento conservador, né? Pode ser, tem bastante pesquisa sobre o assunto. Desde a década do cérebro até hoje se descobriram tantos remédios novos que quando eu era residente, alguns remédios a gente falava, oxa, que bom se tivesse um remédio desse. A gente falava isso como ficção científica, como futurismo. Hoje eu prescrevo. Né? Não é muito tempo. O primeiro remédio psiquiátrico do mundo nasceu em 1960. Eu nasci em 61. Né? É muito pouco tempo. E muito pouco tempo ainda de 70 para cá, porque até de 1960 a 1970, 80, o pessoal ficou tudo psicanalista. Todos os médicos, psiquiatras viraram psicanalistas. Então tudo Freud explica. Quando surgiu o Prozac, teve um problema no mundo, porque o cara que tinha depressão e fazia terapia há 5 anos e tinha melhorado 1 milímetro, foi no médico, neurologista, um psiquiatra que não era psicanalista, e tomou o Prozac. Em 1 semana o cara estava bom. O que o cara fez foi lá e processou o médico. Falou, meu, você está me fazendo terapia há 5 anos, 3 vezes por semana, a $500 a sessão, e eu fui lá e em 7 dias eu melhorei, pô. Né? O cara processou ele. Mas você sabia que existia remédio? Sabia. Por que você não me... porque eu sou contra remédio. Não tem essa. Você tem que ter a visão sistêmica do ser humano. Pessoas que têm problemas e que precisam de terapia, muitas vezes tomando o remédio, melhora até a terapia. Claro. Né? É a coisa assim, eu não sei dirigir direito. Dá um carro quebrado para o cara dirigir, é pior ainda. Se dá um carro bom, aí ele vai aprender a dirigir. Né? Então o remédio é importante e as redes de neurônios que a gente tem precisam ser respeitadas e algumas a gente nem sabe que pode usar. Lembra? Tem caminhinhos para a padaria que eu não me atrevo a andar, porque eu nem sei, eu prefiro fazer o velho hábito longo do percurso. E aí é claro que para a psiquiatria e saúde mental, a principal parte é o sistema límbico, porque ele é o que tem as nossas emoções. É lá que se processa as emoções. É o nome da parte do cérebro, só que o sistema límbico não trabalha sozinho. O nosso cérebro é uma grande mandala. Né? Se você mexer aqui, aqui responde, aqui responde, 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 responde. Aí se você mexer aqui, responde aqui, responde aqui, responde aqui. Então você nunca sabe o que vai acontecer quando você dá o remédio para alguém. Cada um é cada um. Sabemos no geral, pelos trabalhos científicos. Na maioria das vezes acontece isso, mas cada um é cada um. Por isso que lá em Franco da Rocha a gente aprende, quando vai medicar, 3 princípios básicos. Primeiro, especificidade. O que é especificidade? O que você tem? Depressão. O que eu vou dar para eles? Antiepilético? Antidiarreico? Ou antidepressivo? Pronto. Eu já especifiquei. Se eu fiz um bom diagnóstico, eu já sei qual é a linha de remédios que eu vou ter que dar. É antidepressivos. Especifiquei. Agora vem a seletividade. Qual deles? Tem tantos. Vai depender da idade, do sexo, do estado clínico geral, da história de vida da pessoa, de que tipo de antidepressivo que eu vou dar. Então, especificidade, seletividade e parcimônia. O que é parcimônia? Se a pessoa nunca tomou remédio, começa com a menor dose possível, porque você não sabe a sensibilidade das pessoas. Às vezes a gente chega assim, às vezes no pronto-socorro, você não conhece a pessoa. Aí você vê o colega já metendo um monte de remédio. Aí você dá uma olhadinha para ele e já olha para você e fala, não, mas eu conheço o paciente. Eu sei que ele só responde com essa quantidade aqui. Se eu já conheço, não preciso fazer parcimônia. Certo? Mas se eu não conheço, parcimônia. Tudo porque essa máquina precisa rever essas neurotransmissores e
Lembrando que esses remédios, que nós vamos usar para interferir aqui nos neurotransmissores, tá? Tá aqui o remédio, ó, tá? Eles não tratam de nada. Não, nenhum remédio psiquiátrico trata de nada. Todos são sintomáticos. É para tratar sintoma. Tá? Então, o que vai tratar? Tá? Então, por exemplo, assim, se eu tenho medo de andar aqui nesse mato e eu estou atrasado, preciso comprar o pãozinho, aí eu vou fazer um trajeto de meia hora, eu posso dar um remédio que diminui meu medo, aí eu vou abrindo a picada, aí eu começo a perceber, não é tão difícil assim. Aí eu tiro o remédio e a pessoa continua vivendo. Na pior das hipóteses, dependendo da lesão cerebral que a pessoa tenha, seja ela herdada geneticamente ou adquirida por alguma injúria que o cérebro sofreu, o remédio pode virar uma prótese, porque aquela substância não vai mais ser produzida na quantidade porque lesou o cérebro. Então a pessoa vai ter que tomar aquele remédio por toda a vida, como um diabético toma insulina por toda a vida, porque o pâncreas deles parou, as células beta dele não está mais produzindo insulina. Então é uma coisa muito interessante nisso. Nenhum remédio trata de nada, todos são sintomáticos, no máximo virão uma prótese, sabe? Vai ter que usar por toda a vida, porque sem ele a pessoa falha uma função cerebral dele. As pessoas, mas eu não quero ser um louco tomando remédio a vida toda. Fala isso para um epilético, que se não tomar convulsiona, né? Ou fala isso para um cara que ouve vozes, que parece que pegaram um radinho, ligaram no último volume e grudaram na orelha dele. Aí você tira o remédio dele, ele não consegue fazer nada porque ele fica ouvindo o radinho o tempo todo. Você dá o remédio, ele melhora. Dá o remédio para ele, né? Bom, então, quando você vai dar psicofármacos, lembrando, tá, que todos eles só aliviam sintomas. Tá? Ok? Mas é importante aliviar, porque até 1960, quem tinha sintomas não saiu, né? Estava condenado. Qual era a tecnologia psiquiátrica da época? Aquelas terapias biológicas que melhoravam, mas não sustentavam, né? E era o esquema asilar, né? Ia para o hospital e ficava para sempre lá. Na época em que eu fiz residência, em 90, começou-se a Lei Delgado, fechando os hospitais psiquiátricos e não permitindo abrir mais. Só que teve um problema. A ideia era boa, só que falhou o que eles proporam, tá? Que está começando a funcionar agora, né? 20 anos depois, né? Que é os centros de atenção psicossocial, em que o doente não fica internado, ele fica num centro de convivência, certo? E vai para casa todo dia, tá? Bom, para se tratar então, quais são os conceitos? Aquilo que eu falei, ó, especificidade, seletividade, parcimônia, estabilizar ou remitir os sintomas que são restritivos. O que é um sintoma restritivo? Aquilo que impede que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Tá? Às vezes a pessoa sabe que tem que fazer terapia, certo? Sabe que tem que se ressocializar, sabe que tem que rever valores éticos e morais, mas ele não tem energia. A falta de energia restringe a vida dele. Então eu dou um remédio que dá energia para ele, ele vai lá e faz as coisas. No que ele começa a melhorar, eu posso tirar, né? Então estabiliza, faz a manutenção, que é controlar os sintomas pelo tempo necessário para ele recuperar a sua qualidade de vida, certo? E depois a gente pode retirar e diminuir, tá? Desde que, é claro, não faça falta, desde que não vire uma prótese, né? Então, olha, participação ativa do paciente. O que é uma participação ativa? Ele tem que falar para você, negociar com você o quanto ele vai tomar ou não vai tomar. Porque quem fica com o paciente 24 horas, quem é? É ele mesmo. Então, eu falo, eu vou te dar o remédio, você fala comigo, né? Negocia comigo, eu falo, negocia. Não vai aceitando assim, né? Então, olha, os remédios, ou eles aceleram, ou eles inibem, ou desregulam o impulso nervoso, tá? Então, existem os remédios que são excitatórios. Os antidepressivos, os antidemenciais, os antiparkinsonianos, os psicoestimulantes e alguns fitoterápicos fazem isso, tá? Existem os remédios inibitórios, os hipnóticos e ansiolíticos, os remédios para dormir, para tirar a ansiedade,
os que tiram as psicoses, o que tiram as convulsões, o que tira o Parkinson, e também tem fitoterápicos que são inibitórios. Tá? E existem os reguladores, que são estabiladores do humor. Tem mais ou menos aquela função daquele regulador de voltagem que a gente põe na televisão ou no computador. Que quando a voltagem passa de 110, ele desliga. Se ele diminui, ele liga e fica regulando para não deixar queimar o seu cérebro. Então são estabilizadores. Tá? Tem fitoterápicos que também fazem isso. Tá? Os antidepressivos, como nós estamos falando de depressão e ansiedade, são usados nesses tipos de transtornos. E aí que é uma coisa muito interessante. A ansiedade não é uma doença à parte, tá? A ansiedade é um sintoma. Quando esse sintoma domina a vida da pessoa, ele se torna tão restritivo que tratar a ansiedade é mais importante do que tratar a causa dela. Mas a grande maioria das causas de ansiedade é a depressão. E quando você fala depressão, é com L, tá? Sim. Oi? Que a gente chama de depressão com L. Às vezes as pessoas passam por estresse, burnout, como a gente fala, e depletam os seus neurotransmissores por excesso de uso, que é o que o pessoal chamava antes de esgotamento nervoso. A pessoa entra em falta dessas substâncias, entra num quadro depressivo com ansiedade. E aí as pessoas ficam tratando só a ansiedade. Ou trata a ansiedade e a depressão, mas não ajuda a pessoa a mudar a maneira de viver. Então as pessoas melhoram, né? Às vezes as pessoas no meu consultório eu pergunto, o que você pretende com o tratamento? Eu pretendo voltar a ser o que eu era antes. Não, se você voltar a ser o que era antes, vai ficar pior. Né? Eu quero que você se trate, alivie os seus sintomas para você melhorar a sua vida e nunca mais essa doença se apresentar para você. Né? Bom, o tratamento medicamentoso normalmente tem todos uns dados, vamos dizer assim, estabelecidos estatisticamente por trabalhos científicos. Mas eu costumo dizer que quem me dá a estatística é a pessoa. Eu sei mais ou menos as estatísticas, no sentido de eu poder saber o que eu esperar. Mas quem me fala realmente se está funcionando ou não é quem está usando. Não é? Tem remédio que é muito interessante. Chegam as pessoas com a mesma doença, no mesmo tempo, com o mesmo quadro clínico, e saem com remédios totalmente diferentes. E chegam pessoas com doenças completamente diferentes, quadros completamente diferentes, e saem com o mesmo remédio. Porque o tratamento é muito individualizado. Não existe, eu não acredito, existe, mas eu não acredito em organogramas e protocolos que os médicos seguem a ponto de que eles nem pensam mais na pessoa. Eles só ficam buscando sintomas, colocando lá nos organogramas, aí chega, é tal remédio. Se remédio fazer xixi, então você tira daí esse aqui que faz fazer cocô. Se fizer cocô azul, então você tem que dar esse aqui para ele poder ficar marrom. E fica assim, né? Tratando de sintomas e não de pessoas, de vidas, certo? Bom, e aí como o remédio funciona? Está aqui um cérebro normal, lembra o PET scan? É isso aqui, esse aqui é um cérebro deprimido, que provavelmente também tem ansiedade. Aí você dá o remédio, o cérebro deprimido, você dá o remédio, ele ficou assim. Então você curou ele? Não, eu só aliviei o sintoma. Agora eu vou tentar descobrir na vida dele, o psiquismo dele, o social dele, o espiritual dele e o espiritual dele, vamos dizer assim, o energético dele que faz ele ficar deprimido. E por isso que às vezes as pessoas, você alivia o sintoma, a pessoa some do tratamento. Mas eu fiquei bom. Eu parei de tomar o remédio, não aconteceu nada, né? Daí depois tem a recaída e a gente começa a trabalhar, tá vendo? Aquilo que eu te falei, né? Parar o remédio, né? E então vem o quê? O biológico me dá condições de mostrar o meu psicológico, né? Que há muito tempo atrás, o primeiro cara que percebeu que as pessoas tinham algum tipo de mapeamento de emoções foi esse cara aqui que falava, essa parte da cabeça é para isso, essa parte é para aquilo, isso aqui é do medo, isso aqui é da raiva. Foi esse cara aqui, né? O Gall. Foi a primeira vez que alguém falou sobre psiquismo. Não foi Freud, tá? Bom, depois é que veio o Freud, que foi com a teoria da psicanálise, né?
que foi ampliada por Jung, em termos de aprofundamento e ampliação de conhecimento do psiquismo, tá? Depois o Skinner, que resgatou para nós o comportamental, porque nós somos animais adestráveis, sim, tá? Porque os humanistas, o Freud e o Jung, não gostam muito de Skinner e de Watson, porque eles falam que nós somos animais adestráveis. Nascemos uma tábua rasa e vamos acumulando experiências, como se a gente não tivesse sentimentos e emoções. Esses aqui diziam que não, que a gente não era uma tábua rasa. Aí veio esse velhinho aqui e diz aqui, não, nós somos tudo isso. Foi ele que o Assagioli, nós somos um sistema biopsicossocial espiritual, nós somos animais adestráveis também. Se não fôssemos adestráveis, a mídia, a propaganda e o marketing não existiria, porque eles usam todas as técnicas behavioristas para nos induzir ao consumo. Então nós somos adestráveis, né? E aí, é claro, nós temos, isso aqui é uma visão sistêmica da psicologia, que faz parte, é uma parte da visão sistêmica da saúde mental, né? E aí, quando a gente vai ver o psiquismo, é mais ou menos assim. Se você olhar muito rápido para uma pessoa, você vai julgar, condenar e executar essa pessoa. Sabe, olhando bem rápido, essa pessoa não tem perna? E no lugar da cabeça tem um pé? Então, quando você olha uma pessoa, você bateu uma foto dela, você não sabe da vida dela. Né? Você não sabe. Né? Então, você tem que conversar com ela o tempo suficiente para poder entendê-la e não julgá-la, condená-la e executá-la, muito menos com um diagnóstico. Né? Então, quando você observa o comportamento, você não sabe o que tem por baixo dele. O comportamento é a expressão de um monte de coisas que já vem acontecendo há muito tempo. Então, quando você dá um diagnóstico, a gente tem que ser o mais inespecífico possível. Né? É o que a gente aprendeu lá em Franco da Rocha. Faça diagnóstico sindrômico e do quadro clínico. O nosológico nós vamos saber só depois de alguns anos. Porque o melhor critério para diagnóstico em psiquiatria não é sintomas. Porque qualquer doença mental pode ter qualquer sintoma. Então qual é o critério? É evolutivo. Você tem que ver através do tempo, né, o que está acontecendo com aquela pessoa. Por exemplo, um cara começou a ter alucinações. Né? E começou a interpretar de maneira delirante aquela alucinação. Então ele ouviu uma voz, aí ele falou assim, é Jesus falando comigo. Ele interpretou de maneira delirante um sintoma. Então tem dois sintomas, um secundário ao outro, que são sintomas que tem na esquizofrenia. Certo? Ah, tem dois sintomas, então o cara é esquizofrênico. Não. Se você esperar mais um pouquinho e estudar a história dele, você vai descobrir que ele, por acaso, inalou um gás tóxico na empresa onde ele trabalhava que causava alucinações. Então, se você dá um remédio que tira a alucinação por um tempo, aí ele se desintoxica e ele para de ter alucinação, então, evolutivamente, não é esquizofrenia, porque a esquizofrenia é uma doença degenerativa, não tem freio para ela. Ela não melhora, ela só piora. É diferente do quadro de uma psicose aguda, que ela vem forte com uma crise esquizofrênica. Só que a esquizofrenia declina, certo? Com o passar do tempo, e o intoxicado melhora. Então o diagnóstico é sempre evolutivo, é através do tempo que você faz o diagnóstico. Por isso que a gente não acredita em CID-10, por exemplo. Ah, eu fui no médico, meu CID é F32. Quanto tempo ele conversou com você? Não, ele não conversou comigo não. Ele só perguntou o que eu queria. Aí eu falei que eu queria uma receita. Eu falei, de quê? De antidepressivo. Ele colocou F32, porque é o código da depressão. Não é assim que alguns colegas trabalham? Né? Não estou falando mal deles não, porque eles trabalham assim, porque o gerente dele, que também é médico, falou, você tem que atender um paciente a cada 15 minutos. Isso porque... Ah, mas é psiquiatria. Ah, é verdade. A Organização Mundial de Saúde permite mais tempo. É 20. E é verdade, parece piada, não parece? Médico comum, clínica, pode atender em 15 minutos. É apoiado pela Organização Mundial de Saúde. Psiquiatra pode ser 20. Né? E aí, a gente vai ver que na nossa parte psicológica, a gente funciona assim, olha. Nós temos sentimentos, pensamentos e ações. Certo? As ações é o que a gente vê, mas eu estou sentindo aquilo antes de fazer. Estou pensando sobre o que eu senti. E tudo isso fica gravado num arcabouço chamado memória. Né? Então o que a gente imagina? Tá? Que para tudo isso aqui funcionar, tem que ter cérebro, não é?
Se não tiver cérebro, não tem como eu expressar isso aqui. Certo? Eu posso ter o melhor sentimento do mundo, mas me fizeram uma lobotomia. Como é que eu vou expressar meu sentimento? Né? Mas eu tenho sentimentos. Está lá. Ou você vai na UTI, olha pela janelinha da UTI, aí você vê uma moça, né, deitada na UTI, respirando com cano, né, na garganta. Aí você vem alguém e fala assim, ah, que menina, tão mocinha, tão casadoira, tão boazinha, tão legal, tão bacana. Você fala, nossa, que bela moça, que azar, coitada. Aí sai a senhora e vem um rapaz. Essa vagabunda, que filha da mãe, tinha mais é que ficar assim mesmo. E vai embora. E aí? Ela é anjo ou é demônio? Não dá para saber, porque ela não consegue se expressar, porque ela não tem neurônios para falar isso. Certo? Quem ainda duvida que precisa do cérebro, fica sem ele para você poder ver. Não, tem que ter cérebro para fazer tudo isso aqui, ó. E aí, as neuroses, que o Freud estudou tanto, tem a ver com a maneira que eu trabalhar as emoções para que elas se enriqueçam. O neurótico grave é que é considerado um doente, mas problemas emocionais todos nós temos. Falar que um cara é neurótico porque ele foi lá pela terceira vez querer comer o bife dele e acabou quebrando tudo, isso não é verdade. Ele teve uma reação emocional intensa diante de uma frustração muito forte. Atávica até, que é de fome, ele podia estar hipoglicêmico e ele perdeu a razão, mas isso não é neurótico, isso é problema emocional. Neurose não. Neurose é um quadro crônico, arrastado, que começa desde a infância, com a criação, é um diagnóstico grave, mas as emoções são para serem vividas, tá? São elas que nos preparam para aprendermos os sentimentos, né? Então, uma maneira de eu poder lidar com as emoções é ser claro, direto, objetivo, sem rodeios e sem manipulações na hora de expressar o que eu sinto, o que eu penso e o que eu vou fazer. Porque se o outro também for assim, pode no máximo gerar um conflito, mas não é uma briga. São opiniões opostas por uma mesma coisa. Então eu vou atacar o assunto, eu não vou atacar a pessoa. Ok? E aí eu não vou ser passivo, que é o bonzinho, não vou ser o agressivo, que é o bonzão, e não vou ser passivo-agressivo, que é o malandrão. Né, que se faz de coitadinho quando precisa e que se faz de espertão quando precisa, mas ele só está manipulando. O assertivo não. O assertivo ele ataca o problema de maneira clara, direta, objetiva, sem rodeios, sem manipulações. E ele pode até falar, olha, eu estou sentindo tanta raiva, é uma emoção que eu estou, que eu não quero conversar com você agora. Estou com vontade de arrancar seus olhos. Então deixa a minha raiva passar, depois eu converso com você. Isso é ser assertivo, eu não estou negando minha emoção. Não estou nem engolindo passivamente, nem cuspindo. Estou falando dela, certo? E aí, você percebe que a pessoa tem filtro emocional, né? Que é o que eu chamo de limiar de tolerância à frustração. Cara, como assim vai contar com ele? Não vai contar, né? Ou o contrário, né? O cara que chega e fala, não, pode cantar, né? Estou lá com você amanhã eu vou lá. Você não vai também. É a postura correta, olha, eu vou pensar sobre o assunto, eu realmente estou em vontade de te ajudar, mas eu vou ver qual vai ser a minha possibilidade. Posso dar a resposta amanhã? Amanhã eu já morri. Puxa, então eu vou no seu enterro, mas eu vou ver se eu arranjo alguém que pode te ajudar antes de você morrer, mas eu não posso. E o contato visual, né? A parte emocional a gente faz pelos olhos, né? Já viu pessoas que não olham na sua cara? Fica conversando, né? Então, eu estava indo lá e quando eu voltei eu vi um negócio. E dá umas olhadinhas para você, né? E às vezes dá as olhadinhas para ver se você engoliu mentira. Não é? Sabe aquele tipo, então, viu? Eu sou o Henry Ford. Sabe aquela olhadinha do tipo, sabe que ela acreditou? Aquela olhadinha do malandro, não é assim que funciona? É. Bom, então, se você tem o filtro emocional, você tem saúde emocional. Certo? É a parte psicológica, tá? Mas tem a parte social. Família. Então, olha que interessante, o ruído da razão. Hoje eu acho que a maior parte das nossas pessoas adoecem porque racionaliza tudo, né? Tudo tem que ter um porquê, um pra quê, como é que não é, onde sobe, tem que ter tamanho, profundidade, largura. As pessoas não falam mais das emoções, elas falam só de razão, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, por que você quer ficar bom? Porque eu quero voltar a ser o que era antes. E pra que você quer voltar ao que você era antes?
Não sei. Para quê? Eu não sei. Eu só quero voltar ao que você era antes. Mas para quê? Posso fazer uma pergunta mais profunda? Pode. Para que você existe? Né? A sua existência serve ao quê? Né? Eu quero descobrir. E não sabe. Né? Vai ficar só fazendo coisas do tipo que leu em revista, que leu em jornal, que repetiu da televisão, quer ganhar 1 milhão, quer comprar uma casa, quer comprar um carro. Que isso não é uma meta de vida. São coisas intermediárias. Né? Então, existe o social sim. Né? E que ele pode atrapalhar. E os contextos do social, né? Trabalho, família, saúde, a vida social onde mora, tudo isso leva a consequências, né? Para a saúde e para toda a sua vida social. De maneira que é tão importante viver em sociedade que essa criança pegou em 2 bonecos de madeira. Não é que ela achava que era o pai e a mãe, né? É instintivo. Nós somos gregários, seres gregados, a gente vive junto. Aqui até mesmo, o menininho, a menininha provavelmente não gostava da família, então colocou eles na família Herman, monstro. Mas eles estão aqui, né? E olha aqui, o solitário quer se matar, né? Vai demorar um pouco, não é? Vai demorar um pouco. Ele está regando a árvore para quando crescer ele morrer. Então a família precisa ser estruturada, né, funcional e afetiva. Não basta só ser afetiva. E não basta só funcionar. E também não basta só ser estruturada. O que é uma família estruturada? Que tem as figuras, pai, mãe e filhos. Isso é estrutura familiar. Que funcione, que o pai seja pai, que a mãe seja mãe, que os filhos sejam filhos. E não que o filho seja pai da mãe e a mãe seja filho do marido, isso aí não está funcionando. E que seja afetiva, que ela não seja por conveniência de nenhum tipo, muito menos financeira, certo? Mas pode acontecer, não pode? Pode. Não estou falando que quem não tem uma família estruturada, funcional e afetiva está errado. Não. Mas vai ter alguma dificuldade que a gente pode cuidar, né? Então a escola é importante, né? Desde que seja uma escola eclética, pragmática e que integre a pessoa na sociedade. Não adianta ela ser fosfórica, né, no sentido que só lê e fenemê, não aprende a fazer nada, ouvir tudo que existe no mundo e fazer com que a pessoa se integre ao mundo. Até porque hoje nós estamos começando a perceber que não adianta você ter de ser livre docente PhD da USP e o trabalho que você entrega ninguém quer. Então, o que você entrega e como você entrega o seu trabalho é mais importante de como você foi formado. Ok? Que é a relação afetiva, né? E aí vem a questão da vida urbana, sabe? Viver nas cidades grandes é muito desconfortável. A urbanização causa doença mental. É que a gente que já nasceu nas grandes cidades nem percebe muito isso. Eu, pelo menos, eu me incomodo quando eu fico 7 dias longe da cidade. Não é verdade? A gente vai lá para a praia. Fica lá, daqui a pouco começa a dar um comichão. Está muito calmo isso aqui, não tem trânsito, não tem barulho, não tem nada, só tem bicho picando, tudo é longe. É uma questão de hábito, é certo ou errado? Não, é aquilo que é possível, né? No trabalho também, a maneira como você trabalha. Hoje eu atendi um rapaz que ele foi contratado por um banco aí, mas ele trabalha com computação. E trabalha com você que acabou de sacar dinheiro no caixa, ele que toma conta disso. Então ele não tinha sossego na vida dele, porque ele estava dormindo, 3 horas da manhã ligavam para ele: olha, deu pane, amanhã não vai dar para abrir o banco se você não vier aqui resolver. Trabalhou acho que 10 anos nisso, trocou de emprego, estou super feliz. Ele falou assim: ainda não tem plantão, ele falou, estou de férias. Ele falou assim, trabalhando o dia inteiro, ele falou, estou de férias, porque melhorou o trabalho dele. Ele entrou em depressão por exaustão, tamanha preocupação que ele tinha de o Itaú não conseguir abrir no dia seguinte, né? Então o trabalho também pode ser causa de doenças ou causa de saúde mental, né? Outra coisa que a gente vê também, o próprio doente mental aumentando a carga familiar, do trabalho, da economia, uma série de coisas. Como é que eu convivo com o doente mental em casa?
Sabe o que é você chegar em casa? Eu vou chegar em casa resgate. Você chega, tua casa está pegando fogo. Foi seu cunhado que subiu no telhado, encheu a caixa d'água de gasolina e acendeu a torneira da cozinha. E aí você pergunta, por que você fez isso? Porque foi aquela voz que é Jesus que mandou, eu tenho que purificar vocês. Você dá vontade de dar um tapa na cara dele, eu te afogo. Porque dá raiva, a pessoa não, parece que está tirando sarro da cara, mas não está, ela está acreditando no que ela faz. Uma vez eu tinha uma colega minha de faculdade, que ela foi até minha casa me buscar lá no Jaguaré, uma amiga dela, que estava em surto. Ela falou, o que está acontecendo? Não, eu quero que você vá lá ver. Aí eu cheguei na casa dela, aí eu fui entrando assim, não é para entrar. Eu falei, por quê? Eu falei, ixi, está muito grave o caso, né? Porque ela está quebrando tudo, está armada, está com faca. Eu falei, não, é que ela não está em casa. Ela olhou para cima, a moça estava no telhado e não queria descer de lá porque ela estava fazendo uma ligação, como chama isso? Um gato na caixa d'água do vizinho para roubar a água do vizinho. E aí vai saber o surto que ela teve. Depois a gente descobriu por que ela estava fazendo, porque o surto tem toda uma representatividade psicológica. Mas até eu saber disso, eu tenho que aliviar esse sintoma, eu tenho que tirar ela do telhado, certo? Não é na conversa. Às vezes eu tenho que ser duro, né, com a pessoa, desce daí, cara, daqui a pouco vai chegar um cara aqui e vai achar que você é louca. Né? É verdade, ela desceu. Ela estava louca, mas ela não era louca. Tá? E o ser social é assim, né? Ser social, familiar, humano e espiritual. E aí o espiritual tem a ver com a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Tá? Aqui, ó, a gente fala aqui, né? Que o homem foi perdendo a sua natureza, né? Se tornando excessivamente tecnológico e acabou virando um porco. Né? Mas não é que isso é errado, tá? Isso é uma das coisas que é possível. Todo mundo vira porco? Não. Nem é a maioria que vira porco. Tá? E nem é a maioria que voltou a ficar com postura de macaco. Não. Né? Quando a gente fala de social, existe a espiritualidade horizontal, que é a maneira pela qual eu me relaciono no meu grupo. A busca é se relacionar com honestidade, com mente aberta e boa vontade. Tá? Mas hoje em dia, a gente está começando a perceber que muitos grupos se formaram com base na desonestidade, na mente fechada e na má vontade, que é o que nós chamamos de corrupção. Certo? E também tem a espiritualidade vertical. Enquanto essa aqui ela é horizontal e é entre as pessoas, é feita em grupo, essa aqui é feita só eu com um poder superior, na maneira que eu entendo que ele seja. Nem sempre, para um ser humano, o poder superior é divino, tá? Pode ser um pastor, pode ser o pai, pode ser o médico, pode ser um vizinho, uma pessoa mais velha da cidade. É o poder superior, é aquela pessoa que ela olha e fala, eu quero me orientar através daquela informação que é superior a mim. Isso é poder superior, tá? E aqui, você pode ter desde religiões dogmáticas, doutrinas racionais, né, ou seitas ocultistas, mas o que a gente faz é isso, é aceitar que existe alguém superior a mim, me ligar a essa coisa, pessoa ou entidade em alta fidelidade e se entregar a ela. Isso é espiritualidade vertical. Então, existe a horizontal, que é feita em grupo, e a vertical, que é feita sozinho, entre eu e o poder superior. Ok? E por causa dessa busca da espiritualidade, é que a gente tem dois caminhos. O caminho em que eu falo que é do sacrifício, certo? E o caminho do martírio, certo? O sacrifício, a palavra sacrifício significa ofício santo, que significa o quê? O que é que eu vou fazer para aumentar minha tolerância à frustração e aguentar as situações da vida de maneira que eu aprenda de maneira mais rápida a alcançar a serenidade. Então, no meio espírita, o pessoal fala que é o caminho do amor, certo? E existe o caminho da dor. Tá? Eu não quero me frustrar, eu quero tudo para mim, primeiro eu, depois os meus familiares, depois que se dane o resto, certo? Eu começo a ficar muito egoísta e quando eu não consigo as coisas, eu tenho um estresse e entro em depressão. Isso leva a alterações fisiológicas como o sacrifício leva. Mas isso aqui é martírio. Aí esse martírio faz com que, porque eu não tenho consciência
eu nego, me desespero, não tenho fé e tento controlar as coisas. E aí eu caio no pânico, no medo, na ansiedade de controle. Mas você percebe que os dois caminhos saem no mesmo lugar? Por isso que algumas pessoas vêm no meu consultório e falam, mas eu não quero me tratar. Eu só quero tirar os sintomas. Eu falo, tudo bem, eu vou te dar o remédio dos sintomas, mas eu sou obrigado a te avisar uma coisa. O quê? A vida dá conta, tá? Consciente ou inconscientemente, consciente ou inconscientemente, você vai evoluir. É uma escolha. Ou eu me sacrifico conscientemente, que é o que eu chamo de disciplina, que é o direito que você tem de organizar a sua vida conforme o seu real tamanho. Por isso que é um sacrifício, o ofício santo. Eu vou me contrariar para crescer. A palavra sacro, né? É sacro, isso. Se eu não quiser fazer isso, não tem problema, a vida dá conta. Ela vai me levar a situações em que mais cedo ou mais tarde eu vou enfrentar as mesmas coisas que eu enfrentaria conscientemente, eu vou enfrentar inconscientemente, até que, pum, cai a ficha. Eu tenho despertar espiritual do mesmo jeito. Ok? Aí, quando você está indo pelo caminho da dor, tá? É o triângulo da auto-obsessão. Guardo ressentimentos do passado, porque eu acho que é castigo de Deus, certo? Essas coisas que aconteceram comigo, né? Tenho raiva do meu presente, porque se fizeram com isso no passado, os responsáveis pelo meu presente devem pagar por isso. E como eu não presto atenção no meu presente, me dá medo do futuro, certo? Quando eu faço essa revisão de valores éticos e morais no sentido do sacrifício e não da dor, eu vou buscar ter alteridade e não autoritarismo, transparência e não corrupção, sustentabilidade, ou seja, coerência entre sentimentos, pensamentos, palavras e ações, ou seja, o que eu faço é realmente aquilo que eu sinto, certo? E faço um inventário periódico, um autodescobrimento e um autoconhecimento o tempo todo, certo? Quando eu faço isso, eu consigo me libertar. Então eu aceito o meu passado como experiências que me fazem crescer. Não foi castigo, não foi azar. Foi situações que eu pude aproveitar, certo? O meu presente, então, eu começo a amá-lo. Puxa, peraí. Se teve um monte de presente lá atrás que eu pude aproveitar e hoje está lá atrás, eu vou aproveitar mais ainda o que eu tenho aqui para me melhorar, né? Eu paro de reclamar. Eu clamo pela vida e não reclamo da vida. E aí eu passo a ter fé no futuro. Faz sentido isso? É o contrário da auto-obsessão. Isso, é a autolibertação, né? E, do ponto de vista espírita, o que acaba acontecendo? Os fenômenos paranormais ligados a essas emanações psíquicas de sentimentos, de pensamentos e ações, isso gera um campo eletromagnético, certo? Pensamento não é matéria, tá? Mas mobiliza a matéria, ok? Uma carga elétrica gera movimento. Isso. Então, se você sentiu, pensou e agiu, aquilo está carregado de alguma coisa. Por isso que eu digo, quando você fala, aquilo que sai é uma bola de energia, certo? Revestida de uma ideia, mas recheada de um sentimento. Tanto que você percebe mais o sentimento do que a ideia. Se entra alguém aqui que eu não gosto, eu falo, que bom que você chegou. Estava esperando você para fazer a palestra. A ideia é, puxa, é alguém que ele gosta, mas é tão recheado de sentimento hostil que eu sinto que aquilo que a pessoa está falando não é verdade, tá? E isso, na paranormalidade, é super importante. Pessoas que fazem outras melhorarem, pessoas que fazem outras piorarem, palavras que acolhem, palavras que desesperam, né? Quem lembra do Urubulino, um personagem lá do Chico Anísio? Que a pessoa chegava para ele, Urubulino, o que você acha que vai acontecer? Ele, não sei não. Você tem herdeiros? Né? Como assim tem herdeiro? O cara você sai de lá, meu Deus, eu vou morrer, não é? Ou também que nem o cara que também tem um excesso disso, né? O cara que é otimista, né?
ganhou uma caixa de presente. E um cara fizeram um trote com ele, mandaram uma caixa cheia de cocô de cavalo. E ele recebeu lá do correio, do Sedex, abriu. Quando ele viu aqui, que legal, mano, ganhei um cavalo. Também não é legal isso, certo? Urubuzar os outros e também querer ver o que não existe. E aí veio, por muito tempo, as doenças mentais eram vistas como influência de demônio. E até acho que era. Também. Certo? Não é que era só. Então muitos fizeram exorcismos. O sai capeta. Né? É mais antigo do que a gente imagina. Não é invenção do... Como é que é o nome daquele cara lá? O hipnotismo, né? A hipnose existe até hoje, cara. E o magnetismo também existe até hoje. Mesmer era um médico que era contemporâneo de Freud e que era contemporâneo de Kardec. Né? Então você imagina a bagunça. Né? O Freud saiu da Suíça, em Verdun, capital da ciência, para ir visitar o Circo de Soleil, lá na França, que tinha hipnotismo. O pessoal de Verdun achava que aquilo era palhaçada, mas Freud foi lá aprender a fazer hipnose com Charcot. Né? E foi da hipnose que ele começou a criar a ideia da terapia pela palavra, que é a psicanálise. Né? Mas existiu magnetismo, existiu hipnotismo, existe até hoje. Hoje existe um... Tem um grupo de estudos de hipnose na Escola Paulista de Medicina, que todo ano, ou cada 2 anos, eles fazem o Hipnosur. São todos os hipniatras e hipnólogos das Américas que se reúnem aqui no Brasil para falar suas experiências. E é muito interessante. O hipnólogo ele não é necessariamente médico, ou psiquiatra, ou psicólogo. Nós temos policiais, advogados que usam a hipnose para tentar desvendar crimes. Então, às vezes a pessoa foi testemunha, mas ela não lembra dos detalhes. Sob hipnose ela lembra da cor da camisa, da cor dos olhos, da chapa do carro, ela lembra. Então, é uma forma de persuasão? Não, é uma forma de terapia. Persuasão é a mídia que faz. Também pode ser usado para você poder descobrir e perceber coisas. Memórias abduzidas ou não, exatamente. E no Espiritismo se estuda muito um campo energético que eles chamam de perispírito, tá? Que é um campo energético que pode ser medido. E se você medisse esse campo energético e transcrevesse isso para cores, seria assim, mas não é, são magnéticos. Você faria um equivalente, ó, essa onda magnética é equivalente a tal cor. Seria isso aqui, que eles chamam de aura ou perispírito. E essas cores, cada uma tem uma função, né? Que é mais ou menos essa aqui, ó. E são campos informacionais. É aqui a sede da memória. Ah, mas você não falou lá que tinha a memória? Sim. O correlato orgânico da memória no cérebro não é o depósito das memórias. É por ele que eu acesso este banco de memória, que é o perispírito. Se eu lesar o cérebro, eu não acesso o meu banco de memórias. Por isso que você é o que é o seu sistema nervoso. Né? Quem descobriu isso percebeu estudando o pessoal com Alzheimer. Você já percebeu que Alzheimer, de repente ele vai lá e esquece de tudo. Então, lesou o cérebro, não lesou? E depois ele lembra. Então, peraí. Se ele lesou o cérebro, por que depois ele lembra se a memória estava gravada no cérebro? Não estava gravada no cérebro. É através do cérebro que eu leio o meu perispírito. Se eu leso o cérebro, eu não consigo ler. Ok? É como se eu tivesse um hard disk, né, do computador, que por algum motivo o sistema não consegue acessar, mas está lá a memória. Ok? As cores são um equivalente um equivalente da onda eletromagnética. Transformando isso para o espectro da luz, teria esta cor. Então, por exemplo, ó, 500 Hz de onda magnética, se a gente visse como luz, seria vermelho. 1000 seria laranja. 2000 seria amarelo. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Tá? E cada cor corresponde mais ou menos a algumas experiências emocionais que ficam gravadas lá. Não, tem alguma correlação com a desorientada dos chakras e tal?
chakra é em sânscrito o que os espíritas chamam de centro de força. E a cromoterapia vai estar trabalhando isso também? Sim. Como uma ciência mesmo? O que você chama de ciência? Porque ciência são regras que eu estabeleço para você dizer que aqui, se cumpriu essa regra, então é ciência. Então, se perguntar assim, me prova que isso aqui existe, eu vou perguntar em que é que você acredita? Né? Qual é o paradigma que você acredita, que eu vou usar ele para te explicar isso aqui. Entendeu? Hoje a ciência, o paradigma é a estatística. Né? Só que hoje a gente sabe que a estatística é a arte de torturar os números até lhe dizer o que eu quero. Né? E de preferência que convença os outros a comprar alguma coisa. Certo? E a mediunidade nada mais é do que a transmissão de informações de perispírito para perispírito através desses campos informacionais. Por quê? Aí já é uma matéria espírita. Existe perispírito de gente que não tem corpo, mas existe comunicação entre vivos, que a gente poderia chamar de telepatia. Né? O Dr. Hernani Guimarães, que foi o único... Como é que é o nome dessa ciência? Esqueci o nome. Que estuda a paranormalidade. Os parapsicólogos, né? O Dr. Hernani era o único parapsicólogo respeitado no Brasil, né? Como cientista de tecnologia, etc, etc. Ele era espírita, por coincidência. Mas ele falava que muitos fenômenos, porque a parapsicologia não espírita acha que tudo é só um fenômeno elétrico do cérebro, mas não explica um monte de coisas que já foi comprovada pela própria parapsicologia materialista, a tal da memória extracerebral. Então tem pessoas que conseguem contactar informações de outra pessoa que já não existe mais. Então onde estava essa informação? Eles chamam de memória extracerebral. Um nome bonito para espírito, ou perispírito. Né? Então, toda vez que você emite uma vontade, apelo, se tiver uma vontade e resposta, pum, você clicou no ícone e abriu a tela nova. É assim. Né? Então a gente clica na internet das energias o tempo todo, mentalmente. O tempo todo. Né? Não, achei que tivesse acabado a bateria. Então os nossos sentimentos, eles mudam a maneira pela qual essas energias circulam em nós. Tá? Porque essa energia ela não é plana. Tá? Essa energia ela é tridimensional. Ela é assim, ó. Nós temos fazendo um monte de coisa aqui. Os centros de forças funcionam como cones, coletores de informação que vão trazer para você. Então, se você está pensando, esse cone aumenta, os outros diminuem para alimentar esse cone. Então, fica toda uma massa andando para ir para cá. E quem entende disso, dá para perceber o que a pessoa está sentindo e está pensando. Que é que às vezes a pessoa, estou lendo a sua aura. Né? Então o que eu estou fazendo? Né? Fala assim, você está pensando em Jesus. Não, eu peidei. Eu posso enganar as pessoas. Não tem leitor de aura, isso não existe. Tá? Existe o aurameter, uma série de coisas mas o que existe as pessoas é sentir coisas dos outros. A comunicação não é uma comunicação mecânica, ela é recheada, profundamente recheada de afeto, né? Lembra? Uma ideia reveste um conteúdo denso, tanto que eu posso sentir coisas e não ter como expressar verbalmente o que eu estou sentindo. E os médiums, que se dizem médiums, têm muita dificuldade com isso, porque as informações vêm, que eu falo em banda larga, sabe? Vêm em pacotes grandes de informações, eles já entenderam tudo. Eu falo, me explica. Então, a física quântica, tem também a psicologia, mas olha, a neurologia, aí ele percebe que aquilo é um monte de informações que ele já entendeu, que é o que nós chamamos de insight. Sabe quando cai a ficha? Tem como explicar o que é cair ficha? Aquele estado. Mas o que aconteceu? Né? Caiu em si. Bom, só para não estender mais. Então, os nossos sentimentos alteram o fluxo dessas energias, tá? De maneira que os pensamentos também emitem campos informacionais e que ficam vagando, impregnando coisas, pessoas. Sabe quando você chega a uma pessoa e sabe, a pessoa está cheia de energia ruim? Ou você vai num lugar e você fala, nossa, esse lugar não é bom, está pesado.
Claro, se você for num lugar que todo mundo começou a pensar coisa ruim, aqueles pensamentos ficam reverberando eletromagneticamente nas coisas, né? Nas pessoas, nos lugares, né? Porque é campo magnético. E no próprio meio espiritual, onde estariam os espíritos desencarnados, também existe sentimento, pensamento e ação, né? Uma pergunta sobre isso, inclusive aquela coisa da Linfix. A pergunta pode soar cômica, mas a gente que pensa o pensamento ou o pensamento que pensa a gente? Não, a gente que pensa o pensamento. Mas como é que então pode haver pensamentos que intrusos, que vêm na sua cabeça? Por sintonia. Por sintonia. O que acaba acontecendo é o seguinte, você recebe um estímulo e aquilo vai buscar a sua bagagem. Deu pra entender? Então, por exemplo, por isso que o Chico Xavier, ele via, quando ele ia escrever poesias, ele não tinha muita letra, né? Não era muito estudado. Então ele ficava distribuindo as cestas básicas, aquela criançada entrando, olha, o que rima com amor? Ele ficava enchendo a cabeça dele de palavras, que ele não sabia juntar. Mas vinha o espírito poeta e falava assim, chamava ele, você é burro, Chico, eu tenho que ficar desenhando as letras, porque você não sabe nem ler, mas você é o que eu tenho. E saía as poesias lá, canhestramente escrevendo, porque ele não tinha conteúdo. Então, por exemplo, eu sou médico, é mais fácil alguém me intuir o nome de um remédio do que pro cara lá que é açougueiro. Eu falei, eu acho, tem um espírito falando aqui, você tem que tomar, eu acho que é contra filé. Não estou entendendo o que ele está falando. Claro, ele está falando o nome de um remédio que médico entende, mas ele não entende. Se vier um açougueiro falar comigo, eu falo, olha, eu acho que você tem que comer carne. Né? Porque, não sei, tem um espírito falando aqui que é para você comer carne. Né? Ele está querendo dizer que falta proteína. Mas o espírito não sabe disso, fala, o moleque está anêmico e tem que comer carne. Né? Então o pensamento, ele é uma emissão, tá? O pensamento não é matéria, mas ele mobiliza a matéria. Até um pouco tempo eu falava que pensamento ainda é matéria. Até que um senhorzinho que dava palestra comigo na federação, ele já até desencarnou, já esqueci o nome dele, ele falou, você está falando errado. Tenho certeza, ele foi buscar, no dia, semana seguinte ele trouxe um livro de um cientista espírita e falou, tá vendo, ele disse que pensamento não é matéria, eu nem lembro o que é, de onde ele falou de o que é, mas não é matéria, mas mobiliza a matéria. Você pensou, alguém vai ser atingido pelo seu pensamento. E se você rechear o seu pensamento de algum sentimento, vai bater forte. Né? A primeira vez que eu vi isso, eu era moleque, eu tinha acabado de mudar para o Jaguaré e tinha uma vizinha que minha mãe não gostava. Né? Ela falava, essa mulher aí é... esqueci o nome, como é que é? Intrigueira, eles falam, sei lá, encrenqueira. E ela parou no portão, chamou a minha mãe e falou assim, ela mesma, e não é que estava tudo morto mesmo? Até hoje eu não sei se foi minha mãe que matou. Porque ela falou também que elas iam morrer, não é? Ou foi a vizinha, mas é o tal do olho gordo, né? Oi? A força do pensamento. Recheado de um sentimento. A pessoa tem um pensamento recheado de sentimento tão forte que pode fazer isso Isso. E eu posso fazer um pensamento tão forte, recheado de um sentimento tão forte que eu curo ela. Se é que você tem alguma coisa, né? Nossa, faz sentido? Mas tá difícil. Ou como fosse o contrário, se sua mãe falasse, apesar de tudo, essas plantas não. Mas eu conheço a minha mãe. Né? Se ao contrário também, um pensamento deixado de força positiva, levantar isso. Sim, vocês vão ver no final da palestra. Tá bom. Vocês não vão sair daí com essa carga toda pesada. Ai, meu Deus, o que eu pensei hoje? O que estão pensando de mim? Que coceira é essa? Né? Você vai achar que já está somatizando as coisas, né? Pode. Eu estou pegando pela gênese do pensamento. Por exemplo, a gente está andando na rua e o pensamento veio na tua cabeça. Veio esse pensamento, qual que é? Isso pode ser mediúnico. Pode ser conexão. Existem formas de pensamentos. Às vezes isso é um treinamento que o pessoal faz na Federação Espírita, para não, por exemplo, olha, isso não é pensamento, isso é uma forma de pensamento, isso não é um espírito. Tá? Então a gente tem que saber diferenciar isso também. Alguém fala, não se levar tão a sério. Ela está falando que já amanheceu. Bom, então, filtra os pensamentos. Tá? Não joga a culpa nos outros, tá? O que você captou? Por que eu estou percebendo isso? Não é porque me mandaram isso, entendeu? Ou até aquele detalhe que você sempre fala, né? Então não pensa. Para. Você vai é o filtro, né? Quando você tem um
sonho, não dormiu pensando naquilo lá, você pode receber uma mensagem. Pode ser. Pode ser, né? Pode. Mas aí você vê que os sonhos são tão importantes que o próprio Freud e depois o Jung interpreta os sonhos como um acesso ao nosso inconsciente. Então, por mais sem pé nem cabeça, é uma outra palestra, né? A função dos sonhos. Nós podemos até falar sobre isso, né? E a dando a aula, né? Pode escrever essa. Ok. Bom, então o nosso padrão vibratório significa o quê? O que eu ando sentindo, pensando e fazendo. Cria um padrão. E é claro que o meu padrão vai me atraindo para outros, inconscientemente, que são semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Então, se você puder, o que a gente ouve muitos na federação, faça higiene mental. Só falta ele falar assim, meu, para de pensar... Ué, não saiu de novo o palavrão, né? Não sai palavrão aqui, né? Então, olha, energias boas atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atrai maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Claro, é sintonia, né? Ou você liga no Zebete e vai ouvir música clássica. Não, eu vou ouvir notícia de baixo calão, né? Aí vem as nossas emoções. A raiva, que é natural nós sentirmos quando o nosso egoísmo não é atendido. É da natureza, tá? Não é feio sentir raiva. Estuda a sua raiva, para ela não virar uma revolta. Não finge que você não tem, né? Porque ela vai mudar o teu padrão vibratório. É assim que fica a nossa energia, né? Fulminando as pessoas, né? E aí, sentiu raiva, um monte de coisas que representam raiva, pum, vai sintonizar com você. Do mesmo jeito que você fala assim, vou dar uma olhadinha nesse site de pornografia. Aí você abre, começa a ver um monte de pop-up, e aí você começa a receber e-mail falando, ejaculação precoce, como aumentar o seu pênis. Aí você fala, como é que o cara sabe que eu vi isso? É hack mental, né? A culpa também mexe com a gente, mas é bom sentir culpa, porque eu vou ou me martirizar e dar desculpas, ou vou aprender a me responsabilizar pelos meus equívocos, porque eu não sou obrigado a saber tudo, né? Então eu falo brincando, se eu sabesse, eu não teria fazido. Então se eu soubesse, eu não teria nem falado errado, né? Então por quê? A culpa também faz um plug mental muito ruim, em que a gente perde energia, a gente se pluga com a culpa. Por quê? E com os culpados. Por quê? Porque como eu não quero me responsabilizar por aquilo que eu fiz, eu prefiro o castigo. Mas o castigo não repara as coisas, né? Você pede o castigo, a substituição de eu não aceitar o que eu fiz errado. É isso. É uma maneira de eu tentar passar um pano. Sabe? Eu não devia ter feito. Então vai lá, faz de novo, mas faz certo. Não. Você percebe que ele prefere a culpa do que ser responsável. O medo também, tá? O medo faz parte, tá? Se você não sente medo, é porque você não está fazendo nada de novo, tá? Você só sente medo do que aquilo que você não conhece e que é novo, certo? Então, se você está enfrentando uma coisa nova, eu vou sentir medo. Mas, às vezes, o meu medo vem de ser castigado pela culpa que eu sinto de não ter feito certo. E aí eu começo a entrar... ou evitando as situações ou fugindo, o que é exatamente o que acontece quando a pessoa tem ansiedade e pânico. Ela tem medo de sentir medo, né? Aí o padrão vibratório também fica assim, né? Aquele ali, olha, a gente chama de muco etérico, é aquele duplo etéreo que no alto da cabeça de quem usa cocaína, por exemplo, né? Quem usa drogas que excitam o seu nervoso sente muito medo, são cheios de noia, né? Você vai lá no meio da Cracolândia, chega lá, pode ser o meio-dia, não precisa ser meia-noite não. Chega lá e fala assim, não precisa nem aparecer, ô cidadão! Todo mundo diz assim, quadro, não fui eu, né? Porque eles acham que cidadão é polícia. E todo mundo tem alguma sensação de que está sendo vigiado. E são noias, noia por causa disso, de paranoia, porque vem do medo, tá? E a tentativa de controlar tudo isso, ou seja, controlar a raiva, a culpa e o medo, né? Vamos dizer assim, é o início de toda a neurose, os controladores, né? Aí como eu não consigo controlar, eu volto a ter raiva de novo, sabe? Não é do meu jeito, raiva de novo. Raiva, culpa, medo e controle. E aí
o padrão dos controladores é cinzento. O controlador não pensa outra coisa a não ser como ele vai fazer você fazer o que ele quer. E quando ele se interessa por você, é para ver quais são os seus pontos fracos. O discurso dele é revestido de belas palavras, mas os conteúdos são todos cinzentos, né? São os manipuladores, né? Os malandros, os corruptos, né? Que às vezes têm inteligência e chegam no governo, né? Às vezes não tem inteligência, né? Só vai chefiar o tráfico da favela. Oi? É porque você está atado. É porque eles estão atados, né? Eles estão amarrados nessa ideia de que tem domínio. Não tem domínio nenhum, eles estão presos à ideia do domínio, né? E a resposta, né? O que é a resposta? É quando nós decidimos responder por nós mesmos, é aquela triângulo da autolibertação. Então, eu olho para mim, para ver as coisas que eu não sei fazer, tenho a mente aberta para ouvir maneiras diferentes do que eu estou acostumado a fazer e boa vontade para fazer diferente. Só que para mim fazer isso, eu tenho que me contrariar. Eu tenho que me fazer diferente. E às vezes as pessoas não querem, elas querem repetir e não querem nem refletir sobre o que estão fazendo. E aí quando elas caem para fazer terapia com a gente começa a puxar os fiozinhos e fazer elas refletirem. E aí às vezes elas se assustam e vão embora. Ou às vezes elas se surpreendem e falam, quero mais, né? Não quero ser assim, não quero pensar assim, não quero sentir assim, né? E a gente vai dar instrumentos, instruções e vamos ser instrutores desse treinamento por um tempo. Depois ela aprende e vai viver a vida dela, certo? E o padrão vibratório elevado, né? Em que você aprende, lembra? Não pela dor, mas pelo amor. Você estuda a sua dor para ela não virar uma revolta, então ela vira amor. Vigia a sua vida, que é olhar o que você tem que enxergar de você e orar quando você precisa de ajuda. Orar é pedir alguma coisa que sabe, o poder superior. O seu padrão vibratório muda, né? De maneira que o seu duplo etéreo se desdobra, a ponto de que mesmo no meio de pessoas com bastante energias negativas não te afetam, né? Muito pelo contrário. Por que você acha que essa menina está aqui? Você não me pega, não me pega. É isso que ela está fazendo? Brinco? Não, ela está querendo ajudá-los. Só que ela não pode ser afetada. E ela vai ajudar, né? E aí a ideia é essa, não ficar sozinho. Admitir o problema que você tem já é 50% dele resolvido, tá? Uma conta matemática é assim. Se você pegar o número 70 e o número 22, quanto dá essa conta? É? Tem certeza? Eu não falei que conta que é. É mais difícil resolver um problema que você não sabe qual é. Quando você sabe, é só fazer a conta, mas é os outros 50% do trabalho que você vai ter. Então admitir que você tem problema já é 50% dele resolvido. Acreditar que existe alguma força superior a você que pode te ajudar, ou seja, para de teimar que tem que ser do seu jeito, né? Abra sua mente, né? Mente aberta. E entrega, deixa a pessoa agir na sua vida, né? E aí é o plug do amor. Você não vai mais clicar em lugares em que não tem amor. Não vai mais te chamar a atenção coisas que são de outro nível vibratório. Não que seja errado, já não lhe serve mais. Ok? Para quem serve, tá bom. É o suficiente, né? É a tal da interdependência que a gente fala, né? E aí a gente consegue isso, essa atitude que nós chamamos de atitude de amor é acolhimento, consolo, esclarecimento e motivação. Quem recebe isso, aprende a transmitir isso, que foi a sugestão de Jesus, que ele chama de caridade. Amar aos outros como a si próprio. Acolher, consolar, esclarecer e motivar. Não é acolher, consolar e acomodar a pessoa, né? É dar condições para ela entender o que você vai falar para ela depois ela poder fazer diferente. Porque se ela continuar fazendo as mesmas coisas, ela vai continuar doente ou vai piorar. Tem que fazer diferente, tá? E aí é que vem os instrumentos, que é o amor, o principal instrumento, a verdade, que é a instrução, e a verdade não é a minha verdade, é a verdade do outro, tá? É ele se enxergar. E um instrutor, que aqui no caso o maior deles a gente vai falar que é Jesus, porque ele trouxe uma boa notícia. Não precisa ser olho por olho, dente por dente, nem com você mesmo, não seja carrasco seu.
olha com acolhimento, com consolo, com esclarecimento e motivação para você mesmo, né? Não fala mal de você, né? E aí esse é o nosso mestre maior, como o pessoal fala, a pessoa que mais chegou perto disso tudo que eu estou falando, né? Por isso que seguir o que ele fez é chamado que é o caminho, a verdade e a vida. E aí vem uma coisa interessante aqui. A gente tem que tratar as pessoas. Se eu falei que o caminho da dor dá conta, para que tratar? Deixa viver, não deixa? Sim, a vida dá conta. Mas o que Jesus trouxe em termos de boa nova é, se vocês se ajudarem, né, as coisas fluem muito melhor. O olho por olho, dente por dente também funcionava, mas passou a ser muito lento, né? O medo, a culpa, a raiva, o controle modifica as pessoas, mas é muito lento. Ser responsável com o amor é muito mais rápido. Eu não sei se a palavra é rápido, porque não tem tempo no mundo de Deus, tá? É muito mais eficiente, talvez, para fazer isso. Então, por que tratar? Quanto tratar, né? Até quando tratar? Aí a pergunta vem, para que tratar? Para aliviar os sintomas que me impedem de fazer a minha autolibertação. Porque às vezes eu estou há tanto tempo envolvido com aquelas raiva, culpa, medo e controle, com tantos sintomas psiquiátricos, ou neurológicos, ou psicológicos, que eu não consigo ver o fio da meada para sair. Então os remédios, a psicoterapia, a reinserção social, a revisão de valores espirituais e até a assistência espiritual numa casa espírita vai me dar um fiozinho de luz, um alívio que eu posso agora começar a entender o que estão falando para mim e perceber que, olha, você tem uma opção, você pode continuar pelos velhos caminhos, mas nós vamos ter instrumento para você abrir uma picada, tomar cuidado onde você pisa, até você chegar num objetivo, que é a sua autorrealização, com um esforço que dê resultado, não com uma repetição que te faz não sair do lugar, né? E aí vem uma coisa interessante. Buscar o que nós chamamos de hábitos que nos fazem bem. Porque virtude é um hábito que me faz bem. Vício também é um hábito, só que ele me faz mal. Então tudo é uma questão de hábito. Mas para que eu ia mudar o hábito? Mas para que eu vou me sacrificar se está gostoso? Né? Porque a partir do momento que eu descobri o para que eu vivo, tá? Eu quero estar o melhor possível para servir da melhor maneira possível a esse conjunto todo que nós podemos chamar de Deus, ou de amor, ou de energia. Então tudo aquilo que nós falamos até agora, tudo isso é para a gente poder ter o mínimo, como é que chama isso? De equilíbrio biológico, o mínimo de bem-estar, biológico, psicológico, social, espiritual e espírita, para servir. Ok? Não é para tomar para mim, é para servir. Mas para que eu ia fazer isso se o egoísmo impera? Para que eu vou servir? Eu vou pegar para mim. Dane-se você, né? Não, mas eu quero trabalhar isso. Eu percebi que isso não é bom para mim, já não me faz bem. Aprendi coisas com isso, agora eu quero aprender outras coisas, né? E aí vem algumas coisas. Nós vamos, então, vivenciar as espiritualidades, com ou sem espiritismo. Tá? Porque religião é para quem tem medo de ir para o inferno, certo? Tem que fazer tudo certinho. Espiritualidade é para quem já esteve no inferno. Faz sentido? Porque quem já bateu no inferno sabe o que tem que fazer para se mudar. Mas quem está na religião não sabe ainda, só está fingindo algumas vernizes na cara. Faz sentido o que eu estou falando? Então, isso é espiritualidade. Ó. A horizontal e a vertical, do jeito que funcionar melhor para você. Se for através de uma religião, não tem problema, faça. Serve. Mas não é a única saída, tá? Bom, e aí a gente vai ver o que é a maneira pela qual a gente pode hoje trabalhar todas as nossas tendências depressivas e tendências de ansiedade, combatendo o nosso egoísmo. O egoísmo é a causa primária de todos os males. Mas não fale mal do egoísmo, tá? Se não fosse o egoísmo, nós não teríamos evoluído. É que agora nós estamos indo para um outro momento, que é o altruísmo.
Então eu tenho que deixar os velhos hábitos egoístas e começar a trabalhar o altruísmo. E para isso eu tenho que me contrariar. Então eu vou colocar um som que nos ajuda, tá? Então, qual é a nossa sugestão? Contrarie-se. Mas se contrariar não é se martirizar. Contrarie-se como a gente viu nessa música, né? Por mais que você tenha algum tipo de processo não gostoso, né? Porque as pessoas gostam de chamar isso de dor e sofrimento. Não, por mais que um processo não é gostoso, é porque você está sendo contrariado para desenvolver uma nova habilidade. Então veja isso com alegria. Tanto que falou lá, uma loucura serena, né? Uma explosão de amor, faz sentido, né? Então a nossa ideia de poder trabalhar, quem é que pode então ter ansiedade e depressão? Qualquer um de nós. Agora, ficar nela é uma opção, né? Porque eu vou passar por isso, por essa loucura da depressão, da ansiedade, mas depois vai me cair a ficha. Peraí, deixa eu me libertar desse velho fantasma do egoísmo e começar a trabalhar o altruísmo. Aí está
a sugestão aí para a gente poder passar por esse processo das tristezas, da depressão e da ansiedade, crescendo e não se revoltando e ficando doente, né? Então lá, corte as tristezas, dispare a alegria, beba a felicidade, vista-se com sorrisos, abrace as dores, porque ela é contrariedade, não é dor que vai te aniquilar, ela vai te transformar. Beije amores e mude o mundo, né? Porque tem aquela historinha para encerrar, do pai que queria, a esposa foi viajar e ele foi ficar com o filhinho dele de 6 anos. E aí precisava trabalhar também, falei, o que eu vou fazer para esse menino ficar quieto? Ele falou, não teve dúvida, ele foi lá, pegou uma revista, né, que tinha um desenho do Mapa Mundi e cortou em pedacinhos e explicou para o menino que isso é um quebra-cabeça e falou, você tem que montar de novo, né? Eu falei, tá bom, agora ele vai ficar aí, vai dormir em cima, eu vou poder ficar trabalhando aqui no meu desenho, no meu escritório. Passou 10 minutos, pai, já terminei. Eu falei, como assim? Será que meu filho é um gênio? Ele chegou lá, deve estar tudo errado, ele foi lá, estava certinho. Eu falei, mas como é que ele sabe ler? Ele não sabe ler Polônia, não sabe ler Brasil, ele não sabe ler. Eu falei, menino, como é que você fez isso? Eu falei, então, pai, atrás do Mapa Mundi tinha um desenho de um homem. Eu fui remontando o homem, remontei o mundo, né? Ok? Então faça a sua parte. E vamos embora, senão ela me bate. Obrigado, pessoal. Vocês querem fazer alguma pergunta?